Estou aqui nesse lugar maravilhoso, com essa vista, com esse pôr do sol lindo, para te convidar para participar do sétimo encontro do livro A Disciplina Positiva, de Jenny Nelson. É um grupo de estudos que estamos realizando em parceria, eu e Deise Ladentim. Vem com a gente, porque estamos cheios de novidades e de muito aprendizado para compartilhar com vocês. É que esse grupo de estudo tem sido tão maravilhoso. Eu tenho aprendido tanto. E eu aprendo ainda mais quando eu compartilho aqui, quando eu recebo feedback, retorno das mães que acompanham, que nos assistem. É maravilhoso, viu? Todo esse projeto que a gente está realizando aqui na internet. A gente sabe que tem muitas dificuldades, mas compensa. Todo o esforço, toda a dedicação tem compensado e muito. Os capítulos eles vão se conectando e aprofundando os conceitos. E a gente já falou de encorajamento nos capítulos anteriores, mas hoje esse é o tema central do capítulo. E o que é o encorajamento, minha gente? O encorajamento é justamente os adultos desenvolverem atitudes que fortalecem a autoestima da criança, que ajuda a autoestima da criança a se desenvolver, que ajuda a criança a compreender quais são os seus potenciais, ajudar a criança a entender que ela é útil, que ela pode colaborar para que o ambiente todo seja funcional. Nós vamos falar de várias atitudes aqui que nós podemos ter, porque são várias atitudes, né, Kaline? Não é uma só que inclui o encorajamento. Uma série de atitudes, uma série de mudanças na maneira como a gente olha para a criança, como a gente olha para a capacidade da criança. E nós vamos compartilhar aqui com você uma série de atitudes que você pode começar a ter. Ela fala a frase, né? É uma criança mal comportada, é uma criança desencorajada. E é verdade. Quando eu li esse capítulo, eu lembrei de uma experiência que eu vivi numa escola pública. Eu realizei um trabalho voluntário nessa escola e eu cheguei e perguntei qual era a turma mais difícil, qual era a pior turma da escola. E aí elas falaram, é o sexto ano. Eu falei, então é com essa turma que eu quero trabalhar. E aí esse projeto chamava Grupo Terapia. E aí era uma turma de mais ou menos uns 30 crianças, então eu dividi essa turma em duas e tinha encontros semanais, né, com esses dois grupos de pré-adolescentes, na faixa de 10 a 13 anos. E o que eu percebi, ela conta uma história semelhante que eu vivi nessa escola. E foi uma experiência, assim, de muito aprendizado. Eu percebi que ela tem razão quando ela fala que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. E ela conta no livro que tinha um professor que tinha um aluno muito difícil de lidar e que ele sempre incomodava a turma. E a maneira que ele encontrou de lidar com essa situação difícil não foi através de disputa de poder, através do embate com aquela criança. No início ele até tentou, mas ele percebeu que não estava dando certo. Então ele mudou a estratégia. Em vez de disputar poder com aquela criança, em vez de acrescentar punições cada vez maiores para aquela criança, ele resolveu dar atenção, né? Resolveu conversar com aquela criança. E aí, no primeiro momento, chamou a criança no final da aula e a criança imaginava que era para aplicar uma punição. Talvez escrever 1000 vezes no quadro, não perturbe a sala de aula, não atrapalhe a aula, a turma. Mas não, ele nem sequer falou do sermão. Ele surpreendeu aquele aluno. E ele falou assim, o que você gosta de fazer? O que você fez de mais divertido na noite anterior? Puxando assunto com aquela criança. Num primeiro momento, a criança não deu importância, não deu ousadia para o professor, né? Mas aí, no segundo dia, ele fez a mesma coisa. Chamou aquele professor para conversar e, de novo, a criança já tinha uma abertura muito maior, né? E ali foi criando um relacionamento, uma intimidade. E ele percebeu que aquela estratégia estava ajudando, melhorando o comportamento daquela criança na sala de aula. Tanto que a criança já não perturbava mais. E quando eu estava nesse projeto na escola, né, tinha um aluno que ele chegava na sala com um rádio. Pensa, um som no pescoço. Ele andava com som.
e ele chegava atrapalhando tudo. E às vezes era 1 hora para eu trabalhar com aqueles alunos e ele chegava com o sonzinho dele e aí eu falava para ele abaixar a música, ele abaixava, mas daqui a pouco ele aumentava. Eu pedia para ele desligar o som, ele desligava, mas depois de 10 minutos ele ligava de novo e atrapalhava tudo. E eu percebi assim que não adiantava eu pedir para abaixar ou pedir para desligar, que ele não fazia. Então eu falei, olha, em vez de lutar contra ele, eu vou lutar junto dele. Então a gente, todo encontro, a gente trabalhava um tema. E aí eu chamei ele para conversar no final daquele encontro. E eu falei, olha, eu acho que você pode me ajudar muito com o seu som. Por quê? Se a gente... Você é capaz? Você pode assumir essa responsabilidade, essa missão? Se a gente, no final de cada encontro, a gente trabalha um tema. E se você trouxer uma música que tenha a ver com esse tema que a gente trabalhou, porque aí a música vai trazer a reflexão e durante o lanche a gente vai poder ouvir a música e você pode até falar um pouco sobre essa música e tal. E aí ele topou o desafio e foi surpreendente, porque ele trazia a música, aquela música que tinha tudo a ver com o encontro, com aquele tema. E era fantástico, porque as crianças elas não esqueciam mais tudo que a gente havia trabalhado. Muitas teve encontro que a gente até se emocionou, até chorou com a letra da música, né? Então, às vezes a gente parte do pressuposto que a criança, ela não pode ajudar, ela não pode cooperar, ela não pode contribuir. E a gente vai para o embate. E a gente tem que parar com isso, porque quando a criança ela é convidada a participar, ela é fortalecida e ela desenvolve esse senso de cooperação, de contribuição e de responsabilidade. Ela se torna parte daquele projeto. E aí a contribuição vai ser espontânea e os problemas vão ser minimizados, como aconteceu no nosso grupo terapia, que foi maravilhoso o resultado. Foi muito positivo. Essa técnica que a Aline utilizou aí nesse exemplo que ela citou é justamente o redirecionamento da energia, das habilidades que a criança tem. Porque normalmente essas crianças que incomodam a sala de aula, que elas chamam a atenção, normalmente são crianças que têm um talento para liderança, uma habilidade de liderança. E se você redirecionar essa capacidade que a criança tem, não desprezando essa capacidade, né? Que muitas vezes é isso que os adultos fazem, professores, julga aquele menino, porque é um menino difícil, porque é um menino que dá trabalho, mas não olha com esse olhar de valorizar as habilidades, os talentos que a criança tem e redirecionar, pedir ajuda, se interessar, né? Uma outra coisa além de redirecionar, ela fala muito sobre a importância de você ter um momento especial com a criança. Seu dia, separar um tempo para ficar só com seu filho. Ele gosta de correr, separa um tempo no seu dia, 15 minutos, 20 minutos, num lugar onde você possa deixar ele correr, deixar ele livre, solto. Eu moro num apartamento aqui, meu filho tem 5 anos. E a gente faz isso com frequência. A gente vai, aqui tem parque perto, né? Eu moro aqui em Curitiba, tem praça aqui perto e volta e meia a gente desce, deixa ele correr, deixa ele se soltar. Mas assim, você programar e deixar a criança saber que vai ter um momento especial para ela no seu dia. E aí, se ela muitas vezes se incomodar, lembra, olha, falta 2 horas para o nosso momento especial. Às 5h30 nós vamos lá naquele lugar e você vai poder correr, você vai poder jogar bola, você vai poder fazer o que a criança gosta de fazer. Então, esses são 2 exemplos do que você pode começar a desenvolver. Lidar com a raiva. Para nós também é desafiador lidar com esse tipo de emoção. E o que a gente tem falado aqui? Que quando a gente aprende a lidar com essas emoções, quando nós somos modelos positivos, referenciais positivos de inteligência emocional, nós estamos ensinando o nosso filho também. Nós passamos a vida inteira aprendendo, né, Kaline? Isso mesmo. E quando nós somos modelos positivos, quando nós sabemos nomear as nossas emoções, quando nós sabemos ter autocontrole, ela fala muito sobre isso. Às vezes a gente está no meio de um conflito, a gente não tem condições de lidar com aquela situação no momento. Porque nós estamos irritados, a criança está irritada. Então, buscar um momento certo é uma outra atitude que ela traz nesse capítulo. Quando você estiver muito irritada e ele muito irritado para conversar sobre algo, para buscar uma solução sobre algo,
Dá um tempo positivo. Respira, né? Não somente você como mãe, mas ajuda ele também a entender a importância de dar um tempo positivo. Se está com muita raiva, se está muito irritado, o que a gente pode fazer quando a gente está muito irritado para deixar a poeira baixar? Pode ir para um lugar, para o seu quarto, para um lugar do seu quarto que é agradável e ajude você a respirar, a se acalmar. E aí, quando tanto você quanto ele estiver mais calmo, mais pronto para conversar sobre o que aconteceu, para conversar sobre a irritação, sobre o tédio, aí vocês podem sentar juntos e buscar uma solução juntos. Ouvir a criança e buscar uma solução, que é o que a Aline falou agora. Às vezes a gente isola a criança da solução, mas é importante trazer a criança para participar. Olha, o que você acha que a gente pode fazer para resolver esse problema? Quando as pessoas estão dando risada do seu comportamento. O que você acha que a gente pode fazer? E buscar uma solução juntos. Muitas vezes, a Ludmila falou que recebe muitas críticas, né, da família. Muitas vezes, Ludmila, as pessoas à nossa volta não olham para o erro da criança, né, e nem para o erro do adulto como uma oportunidade para aprender. Então, vem muito julgamento, vem muita pressão social. Quando a gente sai com os nossos filhos para um restaurante, né, eu estou aqui numa pousada, eu percebo isso, os olhares, né, críticos das outras pessoas, quando uma criança tem um momento de birra, de frustração, e aí todo mundo olha e questiona, cadê a mãe? O que a mãe vai fazer? O que os pais vão fazer nesse momento? Vão repreender? Vão punir a criança? Essa cobrança, ela sempre vai existir, né? Porque ninguém sabe educar filhos melhor do que você. É isso. Todo mundo acha que sabe educar bem os filhos dos outros, entendeu? Todo mundo, eu tenho uma frase no Instagram que eu coloquei assim, pais perfeitos existem, eles só não tiveram filhos ainda, porque só você sabe criar bem o seu filho, né? Então todo mundo te julga, principalmente quando você adota uma educação não violenta, uma educação mais respeitosa, mais consciente, porque os anos todos, né, a gente tem aí a nossa geração dos nossos avós, tataravós, bisavós, os nossos pais, eles tinham uma forma de disciplinar os filhos, com punição, né? E hoje a gente tem outras possibilidades, a gente estudou, a gente está percebendo que essa educação autoritária, rígida, punitiva, ela não ela não é eficaz a longo prazo, entendeu? Ela traz muitos prejuízos emocionais, né, para a vida daquela criança e para a vida adulta né, daquela pessoa. Então, é um novo modo de fazer. A gente vai receber críticas, mas a gente tem que olhar para esses maus comportamentos. Primeira coisa, a gente tem que acolher essas críticas também, sabe? A gente tem que acolher, não criar embate, por exemplo, discutir. Eu não discuto, a minha mãe acha que tem que bater, eu não vou discutir com a minha mãe. Eu já expliquei, mas é a forma dela entender. Eu vou ficar com aquele embate. Eu acolho aquela crítica e sigo adiante, confiante daquilo que eu acredito. Eu sustento os princípios e os valores, né, que eu acredito na educação dos meus filhos, né? E acolho as críticas que vêm, né? Talvez aquela pessoa não tenha o conhecimento que eu tenho, não leu o livro que eu li, né? Igual, por exemplo, o livro Cérebro da Criança, que a gente começa a entender muita coisa das fases de desenvolvimento da criança, porque a criança age daquele jeito quando tem aquela idade. Tem gente que acha que é birra, mas quando a gente vai ver que é um processo natural, né, de lidar com a frustração da vida, então a gente começa a entender muita coisa e a gente tem que acolher, sabe? Ter mais empatia com essas críticas também. E quando a gente vê o mau comportamento do nosso filho, a gente não tem que logo repreender. Sabe aquele negócio de reprimir o mau comportamento? Abafar aqueles sentimentos? Isso não dá certo. Porque um dia isso tudo vai crescendo, crescendo, crescendo e transborda. Tudo aquilo que a gente colocou debaixo do tapete, sabe? Não se limpa sozinho, não. Tudo que a gente colocou dentro do baú, um dia aquilo vai transbordar. E quando transborda, transborda em transtornos psicológicos, em doenças psicossomáticas. Então a gente tem que acolher a angústia, o mau comportamento vem, os maus sentimentos, a gente acolhe
de maneira consciente, observa, analisa e trabalha. Entendeu? Resolve. Não é aquele negócio de reprimir, não. Então, quando meu filho sinaliza um mau comportamento, peraí, o que está acontecendo? Primeira coisa, antes de olhar para o mau comportamento da criança, eu preciso olhar para o meu comportamento. Peraí, porque eu sou o espelho, meus filhos são reflexo, crianças são esponjas. Peraí, o que ela tem absorvido? O que está acontecendo aqui nesse cenário, nesse contexto? Né? E perceber onde eu tenho contribuído para aquele mau comportamento. É uma coisa que a gente sempre repete, mas a repetição ela faz parte do aprendizado, por isso que a gente repete. Esse processo, ele primeiro nos transforma. Olha só quantos desafios nós precisamos lidar, nós enquanto mães, enquanto adultas. Às vezes o pai não concorda com uma perspectiva diferente de educação. A gente tem que lidar com essa questão da aprovação alheia, que aí mexe com a nossa autoestima, com a nossa capacidade. É como se nós não fôssemos capazes de dar conta do nosso filho. Então mexe com a gente. É um chamado, gente, para autotransformação primeiro. Ou seja, a partir do momento que eu entendo o que é melhor, a partir do momento que eu entendo o que eu acredito que vai dar certo, eu preciso abraçar com força. Deixar que isso me transforme. E a longo prazo seguir em frente, porque, gente, não é da noite. Primeiro que são crianças, estão aprendendo a viver. Quantos aspectos da vida nós estamos aprendendo agora? Eu tenho 36 anos. Quantas coisas relacionadas à minha história, à minha autoestima, à minha inteligência emocional, eu estou lidando ainda. Então nós precisamos ser mais leves e enxergarmos a realidade. Uma criança de 5, 6 anos está aprendendo a falar, gente. Lidar com emoção é algo muito complexo. E não somente isso, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Tem um exemplo que ela traz no livro de um menino que estava recebendo muita punição na escola. Ela foi chamada para a escola por causa dessa criança. E ela perguntou, teve um momento que ela perguntou assim para o professor, qual a porcentagem do mau comportamento do meu filho? Pensando no 100%, qual é o tanto que representa os maus comportamentos? Sabe quanto que o professor falou, gente? 15. Então quer dizer que eu estou sendo chamada na escola e está tendo todo esse alvoroço por causa de 15% do comportamento do meu filho? Aí você despreza 85% do que a criança faz de certo, de correto, para o tempo todo infernizar a vida da criança por causa de 15%, gente. E ela fala sobre isso, sobre a importância da gente destacar os pontos fortes que a criança tem, aquilo que a criança faz de correto. E sabe o que foi que me veio na mente na hora, Kaline? Só aquele tópico ali que ela fala dos pontos fortes, da importância da gente fortalecer os pontos fortes da criança. Eu lembrei desse livro aqui, ó. Gente, esse livro aqui fala disso. Descubra seus pontos fortes. Sabe o que esse livro fala? Para adultos. Fala assim, olha, ao invés de você passar a sua vida inteira querendo focar o tempo todo nos seus pontos de melhoria, enxerga os seus pontos fortes. Enxerga no que você é bom e investe nisso. Lógico que a gente não vai agir com ingenuidade com relação aos nossos pontos de melhoria, porque muitos deles nos derrubam, muitos deles atrapalham a nossa caminhada. A gente precisa enxergá-los. Faz parte do processo. A gente precisa desenvolvê-los. A gente precisa contar com a ajuda de outras pessoas. Mas a vida não é só isso. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, se você passar a sua vida inteira olhando só para os pontos que você precisa melhorar, é muito provável que você seja uma pessoa medíocre, que você seja uma pessoa mediana, porque você vai desprezar os seus pontos fortes, você vai deixar de olhar para os seus potenciais, para aquilo que você consegue fazer muito bem, e vai gastar, ao invés de você gastar a sua energia para fortalecer o que você é bom, potencializar as suas capacidades, os seus potenciais, se desenvolver ainda mais, se destacar ainda mais, você vai gastar toda a sua energia para desenvolver os seus pontos de melhoria e vai ser médio, porque você está desprezando os seus potenciais, as suas habilidades naturais. Então, eu vou repetir. Não é que a gente precisa desprezar os pontos de melhoria, gente. Que a gente precisa deixar de desenvolver, de aprender. Não, de consertar o que precisa consertar. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa consertar. Mas não dedica 100% da sua vida para isso. Enxerga o que você faz bem, enxerga os seus potenciais. E a mesma coisa com a criança.
Enxerga para o seu filho com esse olhar de generosidade. Enxerga o que ele faz bem, o que ele faz bom, potencializa, encoraja. Nossa, olha só, isso aqui foi porque você se esforçou. No mês passado você não conseguia escrever a letra A desse jeito, tá lindo. Olha o quanto você avançou. Fortalece, enxerga, potencializa. Sabe o que você vai perceber? Que ele vai melhorar, porque ele vai ficar tão encorajado. A necessidade das crianças principais, as duas necessidades que a gente já falou aqui várias vezes, é se sentir aceito e importante. As crianças precisam se sentir aceitas e importantes. Encorajamento, aceitação e importância é como se fosse água para a criança, é como se fosse água para a planta. A criança precisa se sentir aceita e importante. E se você agir, ter atitudes que ajudam as crianças a se sentir dessa forma, muito provavelmente os maus comportamentos eles vão cada vez mais diminuir. Agora, não espere a perfeição, porque nem nós somos perfeitos. Não espere a perfeição. A gente precisa olhar para o aprimoramento, para a nossa capacidade de se desenvolver, de aprimorar. O outro ano eu estou melhor do que o ano passado. Olha só! Nessa semana eu avancei 2 passos em comparação com a semana anterior. Né? Mas não é perfeição, porque a perfeição não existe. Mas a gente exige isso das crianças, você já percebeu, Daisy? A gente sabe que a perfeição não existe, mas somos tão exigentes com as crianças. Coitadas, eu fico observando aqui como o mundo é dos adultos, né? O mundo é dos adultos, eles mandam, eles controlam, e as crianças, coitadas, elas não têm vez. Então a criança, por exemplo, ela não pode reclamar, a gente reclama, mas a criança quando reclama, sua ingrata, né? Então assim, é um negócio mais ou menos assim, né? Então a criança ela não tem oportunidade. Os adultos eles estão cada vez menos tolerantes com as crianças e com os comportamentos de criança. Às vezes, aqui mesmo ontem eu estava reparando no jantar, a criança ela está sendo criança. Você quer que uma criança de 1 ano fique sentada comendo como adulto bem comportada? Ela tem 1 ano. Ela não vai sentar como adulto e nem comer comportada. Ela vai querer brincar e ela vai comer brincando, né? Mas para o adulto que está cada vez menos tolerante, aquilo ali é um mau comportamento. Né? Então, esse mundo de adulto, sabe? A gente precisa trazer um pouco mais de empatia, sabe? Para esse mundo, para esse olhar desses pais para com os seus filhos. E eu estava observando sobre o mau comportamento, é que eu utilizo a metáfora do iceberg. Às vezes, a gente olha para um iceberg e é só uma pontinha de gelo. Uma pontinha pequena, né? E o Titanic, aquele navio gigante, olhou para aquela pontinha de gelo e falou assim, é só uma pontinha de gelo diante do gigante Titanic, né? Vamos passar por cima dela com tranquilidade. Só que eles não conheciam o iceberg. O iceberg é a pontinha que está acima da superfície. Mas embaixo, nas profundezas, é gigante, né? É um mundo de gelo. Então, eles subestimaram aquela pontinha de gelo, né? E foi aquela pontinha de gelo, aquele iceberg, que afundou o soberano Titanic. Então, muitas vezes, como pais, nós desprezamos esses maus comportamentos que a gente considera como uma pontinha de gelo, né? Que menino difícil, que menino birrento, que menino teimoso, que menino desobediente, né? E não acolhe, né, aquele sentimento. Toda vez que uma mãe fala do mau comportamento dos seus filhos, eu tento levar ela a pensar qual o sentimento que está por trás desse comportamento. Porque é o sentimento que move o comportamento. É como você falou, muitas vezes o mau comportamento da criança está associado a uma sensação que ela tem, a um sentimento de não aceitação e não importância dentro daquela família. Entendeu? Então, a gente lê muito bem as necessidades físicas das crianças. A gente sabe quando está com fome, quando está com sono, quando está com sede, quando está com frio. Mas a gente tem dificuldade de ler e decodificar as necessidades emocionais das crianças.
Quais os sentimentos que têm movido aquela atitude, aquele comportamento. Como, por exemplo, por que eu tenho tanta dificuldade de ler essas necessidades emocionais? Porque nós, adultos, não somos capazes o suficiente de ler as nossas próprias necessidades emocionais. A gente não reconhece o que a gente sente. A gente não sabe nomear aquilo que a gente sente. A gente não sabe olhar com clareza e com nitidez aquilo que a gente está sentindo dentro do nosso coração. Sabe muitas vezes o que a gente faz? Utiliza um mecanismo de defesa, de proteção da negação. Não quer nem pensar naquele mau sentimento. Ah, não quero nem pensar nisso. Sabe? Vamos abafar. Não quero ser perturbada por isso. A gente tem dificuldade de olhar para os nossos sentimentos. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de olhar para os sentimentos da criança, quando eles nos perturbam tanto. Sabe por que a gente tem dificuldade, Deise? Porque na nossa infância é onde tudo começa. E lá nós fomos reprimidos. A nossa geração, a nossa educação é a educação do engole o choro. Então você não tinha direito nem de chorar, nem de expressar a tua dor, a tua frustração. Você entendeu? Então hoje nós somos adultos que não sabemos nem enxergar e nem lidar com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias necessidades emocionais. Como é que eu vou lidar com as necessidades emocionais do meu filho se eu não sou capaz de lidar com as minhas próprias necessidades emocionais? Então, tudo começa em nós. Nós precisamos mudar. Porque aquela famosa frase, quando eu me transformo, o meu filho muda. Reflete tudo nas crianças. Quando eu mudo o meu comportamento reflete de maneira tão significativa, tão poderosa no comportamento do meu filho, que você não faz ideia. Pequenas atitudes podem mudar muito a vida e a convivência, a relação com os nossos filhos. Sim, é uma coisa importantíssima. Quando você estiver nesse momento de pressão social, quando acontecer algum problema, algum mau comportamento, e você estiver rodeado de familiares, de pessoas, amigos, seja lá quem for, não resolve no meio deles. Ou sai de perto, ou sai de perto, você e seu filho, sua família, ou pede para eles saírem. Não resolve na frente deles. Sabe por quê? Porque a pressão é muito grande. A gente precisa mobilizar muita coisa na nossa mente, interpretar as nossas emoções, lidar com os nossos pensamentos, lidar com essa pressão que existe. Ah, eu quero ver o que ela vai fazer agora, né? Então, olha, não fica na frente desse povo não, minha gente. Sai. Pega a tua criança e sai. Vai resolver o banheiro. Ou então quando você chegar em casa, você não tem que dar satisfação, você não tem que resolver ali agora. Nem sempre estamos, eu já falei isso, de ver o momento certo, esperar o momento certo. Essa é uma ferramenta da disciplina positiva. Esperar o momento certo para resolver. Porque a gente sabe que se nós não estivermos prontos para resolver naquele momento, não vai ser boa a solução, gente. Pode ser que você grite, que você bata, que você fale coisas que você não gostaria. Pra quê? É uma dor a mais para lidar depois, é um problema a mais para lidar depois. Então espera o momento certo, quando você estiver rodeado de pessoas, ou você sai, ou você pede, né, se for possível, para a pessoa sair. Ou então espera o momento certo para você resolver, para você conversar. Inclua a criança na solução. Você vai estar treinando essa criança, ajudando essa criança a desenvolver habilidades para a vida dela. Uma coisa também muito importante é isso, ter tempo de treinamento com as crianças. Às vezes a gente acha que a criança está entendendo tudo que você espera dela. Ela até cita, né, no capítulo, a autora, o exemplo do que é arrumar uma cozinha. Às vezes uma adolescente acha que é só limpar a louça. E o que você acha que a gente tem que fazer com o que está em cima do balcão? Tira tempo para treinar, gente, para ensinar. Você já falou para sua criança como que é um quarto arrumado? Como que é que tem que dobrar a roupa? Se tem que jogar roupa, onde que joga a roupa suja depois que tá suja? Deixa no chão? É no chão que deixa? Onde que a gente deixa? Você já parou para treinar? São coisas que parecem ser banais, mas às vezes a gente acha que tá comunicando, que já falou, que já ensinou, mas a gente não fez isso. Às vezes a criança não sabe, não tá claro para ela. Então tira tempo para treinar, né? Para ensinar quantas vezes for necessário.
tá chegando o final da nossa live. Eu queria só deixar um recado aqui. Primeiro, não permita que ninguém desrespeite o seu filho. Não permita. De maneira acolhedora, de maneira empática, tolerante, carinhosa, né? Que não venha trazer transtornos para você, para o seu casamento. Eu, lá em casa, a minha mãe, ela chamou meu filho de chato uma vez, e eu falei, repreendi na hora, e na frente do meu filho. Eu falei, mãe, ele não é chato. Não chame ele de chato, mãe. Não coloque esse rótulo nele, tá? Por quê? Porque se a gente permite o chato, amanhã vem o desobediente, depois de amanhã vem o teimoso, depois de amanhã que menino hiperativo, que menino difícil, que menino nojento, que menino antipático, que menino ridículo. Você entendeu? Você permite o chato, daqui a pouco vira uma bagunça. Então, não permita nem que você desrespeite o teu filho, que isso a gente não pode permitir, que as crianças são dignas no nosso respeito, da nossa consideração como ser humano, porque muitas vezes a gente não chama a vizinha na cara da vizinha que ela é chata, que ela é gorda, mas a gente fala com os nossos filhos, né? Só porque são os nossos filhos, isso não nos dá o direito de ofendê-los, de maltratá-los, desrespeitá-los. Então, nem você, nem a gente deve desrespeitar o nosso filho. E a gente não deve permitir que ninguém faça. Ninguém faça. Se alguém fizer na minha presença, na mesma hora, com sabedoria, com educação, com respeito, eu repreendo a pessoa na mesma hora. Eu coloco, peraí, aqui não, bebê. Aqui tem limite. Esse menino aqui tem mãe, né? E a mãe desse menino é brava. Um beijo no coração de vocês!